Olá, eu sou a professora Natácia, ou a teacher Natácia, e hoje eu vou fazer uma aula com vocês, né, explicar um pouco sobre modal verbs. Então, eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês, e a gente vai explicar como que funciona e quais são os modal verbs. Então, hoje nós vamos falar do modal verbs. Então, o que são os modal verbs? São verbos auxiliares da língua inglesa, né, que possuem algumas características próprias. Então, eles têm um funcionamento um pouquinho diferente dos outros verbos e de alguns outros verbos auxiliares também. E eles têm um significado especial que ele indica habilidade, principalmente a questão da possibilidade, de sugestão, entre outros significados. As principais características dos modal verbs são que eles são independentes. Eu coloquei aqui entre aspas porque ele funciona de uma forma diferente dos outros verbos, né, auxiliares. Eles não acompanham o to depois deles, não flexionam conforme o sujeito, o verbo principal também não flexiona. O verbo principal é aquele que não é o modal verbs, é o verbo que vem junto com o modal verbs. E não utiliza o do ou does para interrogativas e negativas. Então, nós vamos falar uma por uma dessas características para ficar bem explicadinho e para vocês também aprenderem melhor. A primeira é que não acompanham o to. Exemplo, I can to swim. Em inglês, nós não falamos esse tipo de frase. Então, não utiliza o to junto com o modal verb. Então, a gente tira o to e como que fica? I can swim. A segunda frase que está aqui como exemplo é He must to study math. Então, também não usa o to. Então, como que fica? He must study math. E o último aqui, né, é You should to visit your grandparents. Também não usa o to depois do should. Então, como que ficaria? You should visit your grandparents. Então, é um erro que alguns estudantes cometem, principalmente com os modal verbs must e o should, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que não se utiliza o to depois do modal verb. A segunda característica é que não flexionam conforme o sujeito. Então, com os verbos principais, né, no presente do indicativo, a gente utiliza o S, né, adicionado na terceira pessoa. Quais são as terceiras pessoas, né? He, she ou it. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né, do he writes a music, que seria no presente do indicativo, que seria o simple present. Então, normalmente se utiliza esse S. Só que com o modal verb não se utiliza. Então, eu coloquei aqui embaixo, né, he can write, não é. Em inglês, a gente utiliza he can write, tá? Então, o modal verb, ele não muda a sua forma, é sempre a mesma para todas as pessoas. A próxima característica é que o verbo principal não flexiona. Então, o verbo principal é aquele que vem junto com o modal verb. Então, eu coloquei aqui dois exemplos de como ficaria caso flexionasse, mas não é assim que funciona. Então, vamos ver aqui o primeiro. He can write. Então, o verbo principal, que é o write, ele não flexiona para a terceira pessoa junto com o modal verb. Então, ele ficaria he can write, tá? Então, o verbo principal, ele vai igualzinho para todas as pessoas. Não flexiona nem o modal verb, nem o verbo principal. E aqui, ó, she must studies math. Então, seria she must study math. Não seria studies. Então, você não muda o verbo principal, nem o modal verbs. Então, é sempre igual para todas as pessoas, tá? She must study math. A próxima característica seria nas interrogativas e nas negativas. Eles também têm uma regra própria para interrogativa e negativa. Eles não utilizam os verbos auxiliares do e das para as interrogativas e negativas. Por quê? Porque o modal verb, ele já é um verbo auxiliar. Então, não tem o porquê, né, utilizar o do e o das para as interrogativas e as negativas. Então, eu coloquei aqui no present simple, do you write the teacher's letter today? Então, aqui tá ok, né, porque está no present simple. A próxima frase eu já coloquei com o modal verb, então não é assim que se escreveria, né? Do you can write the teacher's letter today? Então, não seria assim. Como é que seria? Tira o do. E o can, ele passa como um verbo auxiliar. Então, ele vai na frente. Então, como que se ficaria em inglês, né? Seria Can you write the teacher's letter today? Então, você poderia escrever, né? Você pode escrever a carta do professor? Então, o can, ele é um verbo auxiliar, então ele vai na frente nas interrogativos.
Can you write teacher letters today? Isso todos os verbos, os modal verbs, tá? O can e os outros que eu vou explicar quais são. As negativas também têm a mesma ideia, né? O modal verb, ele é o verbo auxiliar, então ele é flexionado, então não se utiliza nem doesn't, nem don't, então vai ele mesmo flexionado para negativo. Então aqui eu coloquei no present simple, né? You don't write teacher letters today. E naqui eu tinha colocado you don't can write the teachers, não é, tá? Não se coloca. O modal verb, ele vai ou contraído ou com o not junto, né? You cannot or you can't write the teacher letters today. Então, o modal verbs, ele tem suas características próprias de mudar o verbo para interrogativa e também para negativa, como vocês viram nos exemplos dados. Então, e afinal, quais são os modal verbs? O can, ele é o mais usado dos modal verbs, né? Ele indica conseguir ou poder, no sentido de habilidade, no sentido de ser capaz de fazer alguma coisa. Ou também no sentido de saber fazer algo ou de conseguir fazer algo. Coloquei aqui algumas frases, né? Para a gente estudar um pouco, como exemplo. Então, eu coloquei aqui a primeira frase. I can speak English the whole day. Eu consigo ou eu posso falar inglês o tempo todo. Ou eu sei falar inglês o dia todo. Então, esse tipo de frase é quando você sabe alguma coisa, né? Quando você tem esse domínio, né? O segundo é o could. O could, ele é entendido mais ou menos como o passado do can, mas não necessariamente é esse sentido, tá? É um sentido de conseguiria, de poderia, de situações hipotéticas. O que seria situações hipotéticas? São situações imaginárias. Também ele é usado com pedidos educados, com favores, né? Então, ele é educado a usar could para pedir algo, para fazer favores, né? Pedir favores, entre outros. Pedido de restaurante. Então, a gente utiliza o could. Então, vamos a alguns exemplos com o could. Então, o primeiro seria I could speak English at the USA. Seria assim, quando você for para lá, você vai conseguir falar inglês ou não, né? Eu poderia falar inglês nos Estados Unidos, né? Seria esse tipo de interpretação, né? De saber algo passado ou imaginário, ou situações hipotéticas. Aqui seria I could travel all the world if I have money. Aqui seria uma condição. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria viajaria o mundo inteiro, né? Então seria uma situação hipotética, né? Se tivesse dinheiro, viajaria o mundo. E o último é Could you open the window, please? Seria se você poderia abrir a janela, né? Então aqui seria um pedido bem educado. O próximo modal verb é o may. O may, ele tem a ideia de poder, né? Ele traduz poder, mas com esse sentido também de incerteza, né? De possibilidade. A diferença do may e do can, quando a pessoa fala can, seria quando ela tem certeza daquilo que ela pode fazer, da possibilidade dela. Quando ela usa o may, ela não tem certeza da possibilidade dela, né? Então já é uma possibilidade mais incerta. Talvez vá, ou talvez não, talvez faça, ou talvez não. Então, ele é usado em situações em que o falante não tem certeza do que irá acontecer, uma probabilidade. Quando o falante também, né, não tem controle do acontecimento. Quando ele fala, por exemplo, uma situação que o time dele vai ganhar ou não o campeonato. Então, geralmente, né, o falante de língua inglesa, ele fala, usa o may. Por quê? Porque ele não tem controle, né? Ele acha que vai acontecer, mas ele não tem controle, ele não está lá ajudando o time a ganhar. Então, geralmente, se utiliza o may, tá? Então, é quando o falante não tem controle do acontecimento. Também é usado para fazer pedidos. É um verbo que utiliza bastante com muita educação, né? Com uma situação muito formal, uma situação de muita educação. Então, colocamos aqui alguns exemplos. I may go to the game tonight. Então, eu vou para o jogo à noite. Quando ele fala, eu posso ir para o jogo à noite, né? I may go to the game tonight. Ele está querendo ir, mas ele não sabe se vai. Então, é uma situação de incerteza. Então, ele fala para a pessoa que provavelmente ele vai, mas ele não tem certeza. Aí, quando ele fala, I can go to the game tonight, então ele vai, né? Ele tem essa possibilidade, ele tem essa disponibilidade e ele vai. E aqui, may you open the window, please? Então, seria um pedido extremamente educado, extremamente formal. O próximo é o might. O might se traduz como poderia. Então, muita gente entende como o passado do may, né? Mas com sentido de uma possibilidade ainda mais remota do que o may. Então, é uma possibilidade muito hipotética, né?
E ele é usado em situações em que o falante não tem certeza do que irá acontecer. Quando ele supõe algo que poderia ter acontecido, ou algo que pode acontecer, mas ele não pode mudar assim, e ele não tem o mínimo controle daquilo que ele vai falar. Então, I might go to Europe in 5 years. Então, a ideia dele é ir, mas ele não sabe se vai, pode mudar, pode não ir, ou pode ir antes, ou pode ir depois. Então, ele não tem esse controle, ele não sabe realmente quando ele vai. Então, ele está fazendo planos, ele está fazendo hipóteses, né? Possibilidades pequenas. Então, quando ele não tem certeza, né? Seria um desejo, seria uma possibilidade. Ou quando ele fala assim, it might rain today. Então, seria uma suposição. Ele acha que vai chover, mas ele também não tem controle dessa situação. Então, ele fala assim, it might rain today. Pode chover hoje. Ou poderia chover hoje, né? Tá muito calor. Aí alguém fala assim, nossa, poderia chover hoje, né? Em inglês, seria it might rain today. O próximo verbo é o should. O should, ele tem um sentido de conselho, tá? De recomendação. Ah, eu deveria fazer tal coisa. Ah, é mais uma questão mais moral, tá? Então, ele tem o sentido de dever, de deveria, de algo sem ser obrigação. Então, ele é usado para recomendações, para conselhos. Então, I should study more times a week. Então, eu deveria estudar mais vezes por semana. Então, é uma necessidade ou uma recomendação, um conselho que a pessoa tem com ela mesma, né? Então, não é uma obrigação. Ela coloca como uma meta, né? Eu deveria estudar mais vezes na semana. Então, é um dever sem ser obrigação. Então, quando for esse tipo de frase, se utiliza o should. E aqui, you should visit your grandparents. Então, esse sentido dessa frase aqui seria um conselho. Ó, se fosse você, ou você deveria ir visitar seus avós. Né? Então, é uma recomendação ou um conselho que alguém dá para outra pessoa. You should visit your grandparents. Então, é uma recomendação, um conselho. E o último verbo é o must. O must, ele tem o sentido de dever, dever. É aquela coisa que não tem opção, é aquilo que ela tem que fazer. Então, o must, ele é o mais forte de todos os verbos, né, nesse sentido de recomendação, porque ele é uma obrigação. Então, ele indica essa questão da obrigação. Então, o must aqui, vamos aos exemplos, né, para vocês fixarem bem essa questão. Então, I must study for the test. Então, a pessoa não tem escapatória, ela vai ter que estudar, porque senão ela vai mal. Então, quando ela tem muita dúvida, quando ela não sabe a matéria, ela tem que estudar, ela não tem essa opção de não poder não estudar. Então, o inglês, o nativo, né, o falante do inglês, quem for falar esse tipo de frase nessa situação, tem que usar o must. I must study for the test. Então, quando a gente entende como uma necessidade, ela tem que estudar para o teste ou para a prova. Aqui é uma obrigação, né? We must arrive at work at 8 a.m. Então, é uma regra do serviço, a pessoa tem que chegar às 8 no serviço. Então, é uma obrigação. Então, não tem a possibilidade de chegar às 9, de chegar às 7. Ela tem que chegar às 8. Então, é uma obrigação. E utiliza o must. E o último, you mustn't smoke here. Então, é uma regra. Ela não tem opção de fumar. É uma regra do lugar. Ela não deve fumar. Então, se utiliza também o must. Quando for regra, quando for algo que a pessoa não tem opção, ela tem que fazer aquilo que está sendo mandado. Thank you for the watching, né? Obrigado por assistir os nossos vídeos. E até a próxima.